Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Hoje, para a gente comemorar um pouquinho mais de bem-estar na nossa vida, tem aí a introdução que o Tavares colocou do filme Nosso Lar, que vai estar em agosto, das maravilhas que nós temos no plano espiritual, também das tristezas que muitas vezes existem de acordo com as nossas ações aqui na Terra. E para aqueles deserdados da sorte também, hoje nós temos um tema que vem em conta disso, né? Como diz no filme, nossos protetores nunca desistem de nós. Então há sempre esperança de mudar as coisas que nos acontecem de ruim na vida e após esta vida. E para falar um pouquinho de esperança hoje, temos aqui a nossa querida Crista Frank, que veio nos presentear aqui com as suas elucidações sobre o tema esperança. Boa noite, Crista, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Davidson. É um prazer muito grande estar com vocês e com o público. O prazer, como a gente sempre diz ali nos nossos amigos, é sempre nosso, porque a Crista foi a nossa mentora quando éramos jovens. Então, ela era no Centro Espírita uma das orientadoras. Então, nós temos uma admiração profunda por você. E já estamos aqui com a Alcione chegando, né? Irmã da Nice, né? Está aqui desde em Cristo, dando boa noite. Boa noite, Alcione, tudo bem? E para começar, a gente queria sempre agradecer aos nossos parceiros em conjunto, né? Aqui na Coromandel Espírita de Minas Gerais, do amigo Hernani, a Rede Doutrina Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, da amiga Andréia, a nossa parceira Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, e o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves,
lá do Alto do Rodrigues, do Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema, eu até coloquei aqui, uma vez eu ouvi o Cortella falando, né, que a esperança tem que ser a esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar, né? Esperar que as coisas aconteçam. Né? Então, nós queríamos começar esse bate-papo, né? Que a Margarida Figueira também está conosco, dando boa noite aqui de Portugal, lá de Portugal. Aqui, né? Queríamos começar falando um pouco, né? Quais seriam as causas, Crista, da falta de esperança nas pessoas? Por que as pessoas têm essa falta de esperança? Pois é, por que as pessoas têm falta de esperança? Porque não creem em si próprias, porque ainda não descobriram que são espíritos imortais, que saíram das mãos do Criador para evoluir e aprender. Elas ainda não descobriram a imortalidade do espírito, a evolução constante do espírito. E com isso, elas esperam sem esperança. Elas esperam acontecer, como você disse que o Cortella falou, não é? E nada vai acontecer sem a nossa participação consciente. Então, se nós não temos esperança em alguém, em alguma coisa, em algum acontecimento, é porque ainda não aprendemos também a trabalhar a frustração. Muita vez eu imagino, crio uma meta e não consigo alcançá-la, tudo se torna difícil. E eu perco a esperança de alcançar aquele objetivo. E o que está faltando? Reflexão. Está faltando análise. Está faltando diálogo. Está faltando buscar o conhecimento que liberta, que orienta, que clareia. Porque só pode ter esperança aquele que tem um objetivo maior, uma meta a alcançar. Então é preciso que nós, seres humanos encarnados, aprendamos a compreender a finalidade da vida aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? Com que finalidade estou aqui? E para isto é preciso buscar conhecimento. Tem pessoas que se instruem, mas não conhecem. E são analfabetas do sentimento. E não sabem lidar com as dores da alma, com as dores morais, com as dores psíquicas, com as dores orgânicas. E perdem a esperança. Muitas pessoas perdem a esperança de uma vida melhor, uma vida material mais equilibrada. Outros têm esperança de carreiras que não acontecem. Então, são pessoas que ainda não conseguiram compreender a importância de entender as lições de cada dia. O despertar da humanização, da consciência profunda de cada um de nós. Então, isso é de uma importância muito grande para a pessoa não esperar, mas se esperançar, né? Para que ela possa, de fato,
vencer os obstáculos, entender que os obstáculos são desafios, que as dores morais, psíquicas e espirituais são lições profundas, como um desafio para que nós aprendamos a buscar o que é necessário. Seja na medicina, seja na profissão, seja na vida moral, seja na vida espiritual. Então, a esperança é algo que você constrói pela confiança que você desenvolve em si próprio, lutando com a baixa autoestima, que na maioria das vezes está por trás, para que possa ter força e coragem para enfrentar as dificuldades e ter a certeza de que o Cristo está no leme do planeta e o Pai Criador cuida de toda a humanidade. Isso é que nós precisamos aprender a desenvolver para não perdermos a esperança. Um caminho longo, né, Crista? Longo, uma vida. existência é muito pouco. Muito né? pouco. Lógico, nós somos reencarnacionistas, mas nós não podemos sentar à beira do caminho. Não podemos ficar com dosinha de si próprio. Nós temos que aprender a vencer as frustrações. Nós perdemos a esperança porque nos sentimos frustrados, incompreendidos, enganados, pouco amados, né? Pouco valorizados. Então, nós permitimos que a baixa autoestima nos domine. E, com isso, nós perdemos um tempo precioso. Então, é muito importante nós aprendermos a dar valor à existência terrena, ao nosso corpo material, à oportunidade desta encarnação. É preciso que nós compreendamos, nós seres humanos, que estar num corpo físico, seja qual for a situação, é sempre a misericórdia de Deus nos dando novas oportunidades. Quando nós compreendermos isto, a fé, a confiança, a esperança se fortalecem em espírito na criatura. Você começou a comentar aí sobre quando a gente perde essa esperança, né, que a gente fica paralisado na vida. A gente mata o nosso tempo à toa, né? E exato. Das coisas que a gente ia comentar, aqui também perguntar, né, é como esse estado de alma pode nos afetar, né? E por quê? Um deles você já falou, né? Nos paralisar na vida. Né? Tem outras consequências que você poderia citar dessa falta de esperança, como nos afetam, Crista? Com toda certeza, porque nós entramos na depressão, né? A autopiedade, o fazer-se vítima do destino, da situação, faz com que nós, muitas vezes, entremos na depressão e nos escondemos nela, justificando a nossa fraqueza em perseverar na luta. Isso é muito sério. Quantos outros entram em crises de pânico e tantas outras crises comportamentais quando não chegam a suicidar-se, fugir da vida, pensando que foge dos problemas, né? Então, estas pessoas, elas não têm uma clareza da oportunidade que é poder viver num corpo terreno. Isso é de uma importância sublime,
porque a fila de espera para encarnar, para reencarnar é imensa. E hoje os casais não estão com aquelas famílias enormes. 1, 2 filhos, quando muito, 3, quando mais um pouco abertos, mais doido, né? Arrisca. Exato, mais corajosos. Corajoso. Né? 3 então, filhos já é demais. Já é muito. Então, a fila de espera para uma nova oportunidade é longa. Então, é preciso que o ser humano compreenda a importância de estar num corpo físico, porque em espírito ele aprende, ele é amparado, ele pode até se preparar bem, mas o testemunho do esquecimento do passado, ficando com as ideias inatas e com as tendências instintivas, é que vão provar pela sua força de vontade se está apto a que a esperança o fortaleça para todos os embates da vida terrena e material, familiar, profissional, em todos os níveis, em todos os campos. E é ruim quando a gente sente assim, né, Cris? Todo mundo já passou por isso, como a vida parece que se esvai do nosso ser, do nosso interior, né? A gente fica sem motivação para nada, né? Exato. Deixa eu aproveitar e dar uma alôzinha aqui para quem chegou aqui também, o ACM Barbosa, lá de São Sebastião, o Murilo Arruda, né, e a Rosângela Stuck também chegaram aqui conosco. E hoje está variado, tem a Margarida de Portugal, o ACM Barbosa de São Sebastião, tem de São Paulo, São Bernardo, né? Tem bastantes cantos aqui. E essa entrega que a gente faz, né? Eu queria até aproveitar e colocar um texto aqui sobre isso também, que está no Horizontes da Mente, sobre o Miramês, que ele fala, né, nesse texto assim: o vício das ideias pouco recomendadas pelo senso nobre acostuma a matéria a vibrações inferiores. Se mudadas repentinamente, há estranheza de conjunção magnética, levando em muitos casos os órgãos ao completo desacerto. Os pontos negros no acolchoado da aura humana, quando convidados a se retirarem por pensamentos superiores, provocam no sistema nervoso, que a ele se associou por sintonia de sentimentos, que também o atingem, um distúrbio não menos perigoso. Eis porque falamos sempre na cidade da luta, quando queremos construir coisas novas na cidade e na mente. É imprescindível a persistência, a paciência, as medidas adequadas, o bom senso, a altivez e a tolerância. E nunca deixar ser tomado pelo desânimo. A felicidade ainda está no terreno da esperança. Mas todas as ciências, filosofia e religiões indicam caminhos para ela. Vamos prosseguir decididos, pois somente o amor e a sabedoria nos levam às bem-aventuranças. Eu achei interessante que ele fala aqui. É o que você estava falando, né, Crista? É um caminho longo. A gente não pode mudar até da noite para o dia, como o Miramês fala aí, que nós podemos até causar um problema físico para nós. Né? Exatamente, porque seria uma miragem. Né? A gente constrói tudo isso pela conscientização. Hoje em dia, a doutrina dos espíritos, as casas espíritas bem organizadas, estão com grupos de autoconhecimento. Para quê? Para auxiliar aqueles que participam a se autoconhecer, porque nós somos extremamente desconhecidos para si próprio. E nós temos necessidade de identificar as nossas fraquezas, as nossas virtudes, as nossas potencialidades, para que nesse desenvolvimento psíquico e espiritual, profissionalmente, em família, em sociedade, se reverta em benefício, em paz, em harmonia. Não é? Então, isso está independente dos bens materiais, isso está na qualidade do que o indivíduo compreende sobre si próprio
e as oportunidades que a vida lhe traz. Então, a importância da criatura aprender a confiar no seu potencial, amparado pelos bons espíritos, amparado por seu espírito protetor, para que possa caminhar com esperança, coragem e perseverança na reencarnação. Então, as tristezas, os obstáculos, os desencantos, você vai senti-los. Lógico que vai, mas você vai ter um olhar diferente. A doutrina espírita, ela é libertadora e consoladora. Por quê? Porque ela estuda, ela analisa, ela pesquisa, ela te faz refletir e ela te faz buscar o bem. Ela te ensina, através do Cristo de Deus, a buscar o que é real. Ele é imaterial, mas é real. Que são os bons sentimentos, a serenidade, a paciência, a tolerância, a fraternidade não social, a fraternidade real, onde vamos pouco a pouco compreendendo que todos somos irmãos, que apesar das diferenças, nós podemos conviver de forma saudável e respeitosa. Então, nós temos que construir isso em si. Nós temos que aprender a desenvolver esse potencial para que possamos realmente aprender que a vida é sublime e que somente através da vida terrena nós podemos realmente amadurecer e vencer traumas, obstáculos, dificuldades. E a esperança, junto à fé raciocinada, faz uma mola mestra para impulsionar a criatura na caminhada. Tanto é verdade que autoconhecimento hoje no planeta se usa em todos os ambientes, profissional, na medicina, no comércio, na indústria, não é? Mas acima de tudo, não é para a produtividade, mas para que você aprenda a buscar o potencial que está dentro de você, para aprender, servir e se desenvolver. Então, o que vai acontecer com a criatura? Ela aprende a valorizar não somente a si, mas ao seu próximo. Ela aprende a ter um olhar diferente com a família. Às vezes, dentro de uma família, há depressivos graves que se escondem e dominam a família inteira com esse comportamento depressivo. Então, a importância da pessoa aprender a se conhecer, para ela entender que ela é uma individualidade, com sua própria singularidade, com todo um potencial, não para traumas e dores, mas para sair das dificuldades, para desenvolver as potencialidades que estão em germe na criatura. Todos somos capazes, ninguém está esquecido. Isso é que nós precisamos aprender, estudar e compreender para fortalecer a nossa vontade, a vontade de desenvolver o que é construtivo, o que é valioso, não para mim em espécie, mas para mim enquanto indivíduo humano, aprendendo a me humanizar. Então, eu vou deixar de ser vítima
Eu vou deixar de pôr a culpa das minhas dificuldades em outro. Eu aprendo que a dificuldade está em mim e que eu tenho o potencial para sair disso. E se não consigo sair sozinho, busco ajuda. É uma coisa que às vezes as pessoas relutam, né, em buscar ajuda de um profissional também. Né? Sabe por quê? Pelo orgulho. Muitas vezes as pessoas muitas vezes pessoas conversam comigo e eu digo o seguinte: não estamos falando em dinheiro. As prefeituras têm a Secretaria de Saúde, têm os departamentos e os profissionais. Não tema, entre na fila de espera. A seu tempo você vai ser amparado. E mais, se você tem uma fé religiosa, busque essa fé religiosa, sem fanatismo, sem extremos, mas busque. Se você é espírita, busque conhecer a doutrina dos espíritos. Se você é católico, busque o seu padre, a sua igreja, aquelas criaturas que direcionam os estudos e o aprendizado. E assim por diante em todas as religiões. Aprenda a se amar, aprenda a se conhecer, aprenda a se valorizar enquanto espírito imortal. Porque as pessoas não se conhecem e estão adormecidas em espírito. A mente está parada. Não é só o corpo, não, Davidson. A mente não busca. Ah, mas eu não tenho esperança. A falta de esperança, às vezes, é comodismo. É sentar à beira do caminho para o outro resolver. E ninguém vai resolver por nós. Realmente. As pessoas sempre querem terciarizar as coisas, normalmente, né? E na saúde. Exatamente. É a pílula, é o médico, é o antibiótico. Não Exatamente. Só Tudo isso é importante a seu tempo e um período. Mas a caminhada é individual. Deixa eu aproveitar e dar um alô, só te interrompendo um pouquinho, Cris, que entrou aqui também a Simone Freitas, que deve ser sua conhecida aqui. Está chamando querida, acho que não fui eu. Então a Simone Freitas está dando um alô para a gente, a Maria Aparecida Pereira, a Sônia Stu, que está aqui conosco também, e o Elielson Tavares, também da Anunciação, né? Dando boa noite para todos nós. E eu queria aproveitar que você estava falando aí, que a pessoa sair desses problemas que ela tem potencial, né? Como é que a gente pode nos treinar para conquistar esse estado de alma? Você já falou algumas coisas, né? Como que a gente pode treinar para nossa alma sair, para a gente conquistar esse estado de esperança em nós, independente de qualquer situação, que a gente sempre seja positivo. Pensamento positivo não é uma coisa assim que eu vou pensar positivo, né? Não é bem assim, né, Cris? É algo mais que a gente precisa fazer. Confiar na vida e é desenvolver o potencial que existe, porque tem pessoas que têm tamanha viciação comportamental e mental que vem tudo negativo, vem tudo cinza. Então, essas pessoas precisam reeducar a mente, precisam desconstruir essa negatividade na personalidade e construir uma nova forma de entender. E isto se faz com coisas simples, com coisas pequenas, aprendendo a ver as capacidades que tem. Porque você dá uma sugestão e diz, eu não sei, eu não posso, é muito difícil, não dá tempo, e daí por diante vai as justificativas, porque a pessoa se encontra na zona de conforto.
E quando estamos na zona de conforto, o que a vida nos traz? Dores. Chacoalhão. Chacoalhão, mas um chacoalhão para valer. E a gente se mexe. Então, quando nós nos mexemos, é sinal que ainda estamos atentos. Mas quando nos fazemos de vítima e nos acomodamos nessa situação, aí vem o grande perigo. É aí que está o perigo. Então, nós temos que aprender a ver o céu azul, o sol, as plantas, o oceano, as águas, o capim, os animaizinhos. Nós temos que ver a vida, nós temos que ver o belo, nós temos que ver o fraterno, valorizar pequenas coisas do cotidiano, o sorriso de um bebê, o balbuciar de uma criança em desenvolvimento, algo bom e nobre que um filho em idade, digamos assim, de adolescência faz algo muito legal, sentir satisfação, elogiar esse filho ou essa filha, valorizar o que fazem de bom, de belo, de útil, valorizar o que eu, indivíduo, sou capaz de realizar, sair dessa situação de tristeza, de amargura, de azedume. Tem pessoas que estão sempre ligadas a essas situações. Qual é a esperança que essas criaturas podem ter? O que elas podem fazer para sair disso? Buscar ajuda, buscar quem as ouça, antes que a vida as chacoalhe dolorosamente. Às vezes até uma doença física muito complicada, né? Sem sombra de dúvida. Me permita falar de um exemplo. Um companheiro de uma casa espírita, trabalhador da casa, em lua de mel, teve um acidente gravíssimo no Chile. Fez 1 ano, passou por 13 cirurgias e foi descoberto nesse meio tempo 3 cânceres. Na laringe. Garganta? Na laringe, no rim e no pâncreas. Está lutando, mas lutando, e a esposa está do lado dele. Quando ele vê a esposa desesperada, ele teve que fazer traqueostomia. E ele tem crises respiratórias, tem que aspirar, coisas muito sérias. Está na UTI há longo tempo. E ele diz a ela, confie em Deus, eu te amo, eu estou aqui. Enquanto Deus permitir, eu estou aqui. É um exemplo, mais um exemplo de esperança, de coragem, de entendimento, que é assim espantoso. E tem pessoas que por perderem o emprego chegam ao desespero e à desesperança. Sendo que se conseguirem se acalmar, refletir, vão conseguir achar o caminho, vão conseguir ultrapassar essa fase delicada e difícil e vão reconquistar com o tempo as condições materiais que tinham ou ainda têm. Mas entram numa depressão perigosa. Então, nós temos que aprender a valorizar a vida. A nossa esperança está na nossa evolução. Deus nos criou para sermos felizes. Nos criou simples, ignorantes, e nos milhares de anos vamos caminhando. Estamos hoje na situação que nos encontramos. Somos inteligentes, estamos em desenvolvimento de sentimentos, de emoções, de intelecto, de ciência, de tecnologia, mas também ainda temos o instinto que nos leva aos extremos
em todos os níveis, no poder, na política, nas coisas mais bizarras e estranhas. E sofremos por conta disso. E nos deprimimos por conta disto. Perdemos a esperança por conta disso. Perdemos o bom senso. Deixamos de refletir como seres humanos em evolução, porque nos apaixonamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vamos aprendendo a ser. Então, a importância da gente aprender a viver aqui na Terra, seja qual for a nossa situação. Me fez lembrar, deixa eu dar uma alô a Sandra Souza, que também está entrando aqui, boa noite com a gente aqui também. Você me fez lembrar, no começo e agora há pouco também, falando sobre essa parte de objetivos, tudo. Então tem um livro do Napoleão Hill, chama-se Pense em Riqueza. E ele assim, é mais voltado para as coisas materiais, né? Mas eu vejo que a gente pode aplicar muito nas coisas espirituais, na nossa vida, na nossa evolução. E ele sempre fala que a gente tem que traçar os objetivos, né? Mas muitas vezes a gente não alcança aquele caminho, mas surgem outros. Né? E ele dá uma série de coisas, dá uma série de coisas assim, que a gente tem que fazer aqui. Exercitar a vontade, né? Aprender com os fracassos. Olha, eu aprendi, isso eu errei, eu aprendi agora. Agora eu sei que eu tenho menos chance de errar, porque eu já aprendi pelo erro. Então ele coloca as coisas de uma forma que a gente deveria fazer na nossa vida emocional e espiritual também. Né? Exatamente. Um livro interessante para ler. Às vezes o pessoal só pensa nas coisas materiais, né? Mas tem o lado espiritual também. Inclusive, teve uma pergunta relacionada a isso, que vou aproveitar e colocar aqui agora também, né? Essa pergunta vem do Hugo Abreu, Afogados, Recife, Pernambuco. Ele pergunta assim, o que é felicidade material e o que é felicidade espiritual? Acho que você comentou um pouco, né? Mas para responder para ele, assim, colocar a material e a espiritual. Portanto, você já estava nesse assunto. A felicidade material é muitas vezes uma ilusão. É o bem-estar do ter, né? E muitas vezes o ser humano confunde isto com felicidade. Mas tem pessoas que têm muitos bens materiais e não se sentem felizes, porque lhes falta o principal, o entendimento, o diálogo, a alegria, a convivência em família. Lembrar que o perdão na vida é algo de suma importância, que nós temos que aprender a perdoar. E perdoar não significa amar como eu amo aquele que me ama também, mas perdoar a ofensa no sentido de compreender que aquela criatura, seja ela que te ofendeu, ou você que a ofendeu num determinado momento, precisamos do entendimento através do respeito. Porque nós perdemos o respeito com as criaturas. E isto traz uma infelicidade imensa. Traz distúrbio, desencanto, desconfiança. Então, tudo isso leva a situações muito sérias. Nós vemos tragédias materiais todos os instantes, pelas paixões, pelos vícios. E as criaturas acreditam estar em busca da felicidade. Então, a felicidade material é aprender a construir o bem em si, aquilo que a pessoa entende como um bem, não é? Agora, a felicidade espiritual, a felicidade moral, já é um trampolim. Eu absorvi o que é a felicidade para individualmente sentir como uma vida em família equilibrada, como um bem-estar de material, de coisas materiais com dignidade, um bom trabalho, um bom salário. Então,
Então, isso traz a felicidade, entre aspas, material. Porém, se eu tiver tudo isto sem paz interior, de nada me serve. Então, eu tenho que aprender que a felicidade real é estar em paz com a minha consciência. Isto é, dentro da minha realidade, fiz o melhor que compreendo, que alcanço. Então, eu vou ser um bom cidadão, eu vou ser um bom funcionário ou um bom patrão. Eu vou ser um bom professor, um bom companheiro de trabalho. Eu vou ser um cônjuge digno, fraterno, compreensivo, a paz interior sendo construída em mim. Aí você pergunta, mas você não tem problemas? Tem muitos problemas, mas a maturidade emocional da pessoa faz com que ela saiba lidar com estas dores da alma, sem entrar no processo de desequilíbrio emocional, moral, de adultério, de desencanto, de afastamento. A pessoa vai aprendendo a ter o senso de dever, de responsabilidade, e vai aprendendo a desenvolver a ética. Ética e cidadania. Quem alcançar isso está a caminho da felicidade moral e espiritual. Deixa eu aproveitar que, se emendando nisso que você está falando já, teve uma outra pergunta que vem de encontro aí, mais para a parte espiritual agora. Ele pergunta assim, o José Soares, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta assim, a Maria de Nazaré, o apóstolo Pedro e João, o Estevão, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Kardec, Chico Xavier, Divaldo, ele cita todas essas pessoas ilustres, né, no nosso meio. Podemos dizer que essas pessoas são felizes e têm uma felicidade plena? Eu não conheço a vida deles, você também não conhece, mas o que a gente pode falar sobre isso? São espíritos muito evoluídos, que atravessaram milênios e milênios de luta, de resignação, de renúncia, de aprendizagem, de dar-se, de entregar-se para o próximo. Então, estas criaturas estão num plano divino, estão num plano de paz, de alegria, de harmonia, de bem-estar. Mas elas têm a felicidade delas com a alegria de fazer o bem àquele que ainda não chegou lá, que aí está sofrendo, que está tropeçando, caindo. Jesus afirmou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes da alma. Estes irmãos citados pelo companheiro que fez a colocação são todos espíritos milenares em dar de si o melhor, mas atravessaram longos milênios de aprendizagem. E todos nós, sem exceção, podemos alcançar um dia esta evolução. Agora, cabe a nós trabalharmos firmemente, perseverando no bem, perseverando no trabalho redentor, na nossa transformação, porque falar é fácil, é muito fácil filosofar, falar, ensinar, não é? Agora, nós temos que experienciar, nós temos que introjetar essa realidade no nosso comportamento, para que o espírito amadureça, absorva, e o perispírito possa evoluir até chegar onde estão esses irmãos, não é? Todos eles tiveram que enfrentar dores da alma muito fortes, muito dolorosas. Imagine você, vamos pegar exemplo de Maria de Nazaré, certo? Preparada para a renúncia. Mas imagina você ver o teu filho carregando uma cruz,
açoitado, humilhado, pregado à cruz até expirar. E antes de expirar, este filho olhar para baixo e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Imagine você a evolução deste espírito mulher, estamos falando de Maria de Nazaré, em relação à dor da alma, não é? Mas veja, ela venceu, tanto que ela é considerada a responsável pelos suicidas, ao amparo aos suicidas. O Vale dos Suicidas, né? Ela criou. O Vale dos Suicidas, o Hospital de Maria, e assim por diante. Então, são espíritos nobres, dignos, que construíram a felicidade real, que é a renúncia doando-se constantemente pelo bem de todos. E ela, como mãe, passou pela perda de um filho. Acho que qualquer mãe que perdeu um filho sabe como a dor é muito grande. Não é? Quase perdi um filho quando criança também, que não é fácil, não. Não é fácil. Então, realmente, ela passou por momentos difíceis, né? E mesmo assim não desanimou. Né? Continuou sendo aquela pessoa que era. A Sandra Souza colocou um comentário aqui, ó. Hoje escutei: do que você está se alimentando? Se é da tristeza, que é tóxica e grande perturbadora do organismo, acredite que assim, se alimentar dos ensinamentos do Cristo, seu corpo se revitalizará e será o templo de saúde. Assim serão os corpos do futuro. A Sandra, bem, eu diria o seguinte, deve ser um espírito que falou para ela. Eu diria o seguinte, Davidson. Nós temos que sentir tristeza, nós temos momentos de desânimo, nós temos momentos de angústia. O que nós não podemos é nos entregar, porque a nossa faixa evolutiva precisa dessas emoções para nos impulsionar a lutar, a lutar o bom combate consigo mesmo. Senão nós não evoluiremos, nós iremos nos acomodando na zona de conforto. E nós temos que compreender que evoluir é trabalhar. Não é trabalho braçal ou intelectual, é o trabalho de dar de si, dar o melhor de si, aprender a verdadeira caridade, aprender a sair do ego, do personalismo, é pensar também naquele outro e ser útil. Quanto mais útil o ser humano se sentir, mais força de vontade, esperança e coragem o ser humano tem. Esse é o alimento nosso real de hoje. É lógico que as bênçãos do Cristo, o conhecimento, a prece, os bons fluidos, tudo isso é de uma importância muito grande. Mas nós temos que ter o pé no chão e conhecer o nosso verdadeiro tamanho, a nossa realidade física, moral e espiritual, para podermos nos respeitar e ver quem eu sou de fato. Porque as imperfeições, elas têm máscaras terríveis. O orgulho tem dezenas de máscaras, não é? A falsa humildade tem dezenas de máscaras. Então, nós temos que aprender a nos conhecer em espírito e verdade, para que tenhamos essa força interior do bom combate, aprendendo que o egoísmo nos amarra a todas as situações terrenas, inclusive doenças severas. Porque no egoísmo eu me agarro a tudo para mim. O que importa é eu, o outro que se dane, e não é por aí. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade, nós aprendemos juntos. Eu ensino, você me ensina, eu aprendo com você, você aprende comigo.
desde a pessoa mais simples na face da Terra até a mais evoluída intelectualmente na Terra. Todos fazemos permutas de aprendizado. Agora, se eu me escondo atrás da depressão, da tristeza, da amargura, da autopiedade, eu bloqueio tudo isto e fico sem esperança alguma para continuar a viver. Me sinto um peso, me sinto um obstáculo na vida da família, a autoestima desaparece. E isso se torna uma auto-obsessão se não tomar cuidado. E da auto-obsessão para a obsessão de companhias espirituais desavisadas, que gostam desse tipo de sentimento e se alimentam dela, vão me envolver, vão me alimentar com seus fluidos doentios. Ajudar-nos a afundar um pouquinho mais, né? Afundar mais, sem sombra de dúvida. Então, nós temos que aprender para o que eu existo, para o que eu vivo, qual a finalidade da vida, entender a beleza do existir, combater o bom combate consigo próprio. Enquanto nós ficarmos nas brigas querendo ensinar os outros, corrigir os outros, criticar os outros, nós esquecemos de si próprio. Então, nós temos que aprender a viver. Deixa eu aproveitar, Crista, te interromper um pouquinho também. Tem parte de um texto que eu coloquei aqui também, né, que tem a ver com isso daí, chama-se melancolia destronada. Você está falando que tem que sair desse estado, né? Essa melancolia destronada, ele fala assim: a alegria deve preponderar ante a melancolia. E se carecer de esforço, a alma não pode medir sacrifícios, como você falou, né? Pois é solução urgente na conquista da paz. Quando a vigilância monta guarda no quartel da mente, ficam sem efeitos as investidas da tristeza, por não encontrarem ambiente para a nefasta proliferação. Destronar a melancolia é dever cristão, usando todos os meios possíveis. A alegria espontânea ainda é o melhor remédio para a dissipação das trevas dos sentimentos. O bem-estar nos devolve a esperança e dota o organismo com a predisposição de que um copo de água servirá de medicamento salutar. Então, ele fala aí exatamente o que você estava comentando aqui, né? E tem, num outro programa, a gente tem estudado o livro Saúde, né? E ele comenta muito assim, o Espírito Miramês, que a gente começa a ver as coisas que você falou aí no meio da sua fala. No meio da nossa vida, tem coisas tão simples que a gente faz, como tomar um copo d'água, sentir o sol. Ele fala do sol, que existem espíritos iluminados que carregam de energia os raios solares, a luz, para que a gente absorva. E a gente, às vezes, não está nem aí com o sol, né? Pois é. A vida abundante em tudo quanto é lugar. Se sente menos sozinho até, né? E a gente começa a se sentir sozinho, ficar depressivo, se sentir sozinho, isolado, coitadinho de mim, né? Como você comentou. Exato. E muitas vezes a gente não vê a beleza que tem ao nosso redor, né? Do ar, como é trabalhado pelo plano espiritual, da água, da luz solar, né? Das vegetações, das matas. Como tem vida abundante, tudo é cuidado pelo Criador. Mas eu acredito que eu não sou cuidado pelo Criador, muitas vezes, né? Então a pessoa, às vezes, não acredita que tudo no universo é cuidado pelo Criador, pelos 11 Espíritos. Mas eu estou abandonado pelo Criador. Me lembra de mim, tem tanta gente para se preocupar, a gente ouve muito isso, né? Ouve sim. Deus esqueceu de mim, olha só que blasfêmia. Não é? Quer dizer, Deus está em tudo, agora eu preciso querer estar em Deus, absorver. Isso só se pode fazer aprendendo a respeitar, aprendendo o que é cidadania, aprendendo a ética de bem viver. De outra forma, você não constrói o otimismo. O otimismo e a alegria são coisas tão simples,
não é? Você cai na gargalhada com uma bobagem que você mesmo faz. Você está sozinho. Mas você fez uma bobagem, você diz, meu Deus, como é que eu faço um negócio desses e cai na risada, não te acontece isso? Mas acontece. E é uma coisa tão simples, não é? E você se sente bem dando aquela gargalhada. Meu Deus, olha que bobagem que eu estou aprontando. E acha graça. Então, você tem alegrias das coisas mais simples, as mais sublimes. Uma besteirinha que o neto da gente faz, né? A gente se diverte, né? Nem dos netos da gente. Pois é. Nada como ficar idoso. Eu costumo dizer isso, porque eu apronto cada uma e eu dou risada mesmo. Eu digo, Crista, como é que pode? Às vezes fala até em voz alta. Olha o que você está fazendo. E daí? Tem gente que já fica com medo de estar com mal de Alzheimer. Não, são coisas da idade. Normal. Uma vez eu li uma coisa que tem lógica, que a gente às vezes esquece, tem mais idade porque esquece, que o nosso buffer, nossa memória, tem muita coisa. Então, às vezes, ela substitui umas coisas pelas outras porque precisa de espaço, né? Não porque se esquece, mas porque tem muita informação. O lixo precisa sair. Não tem muita informação, alguma coisa precisa ficar de fora, né? Por isso que, às vezes, dá uns esquecimentos, né? É verdade. Como diz o amigo do Tavares sempre fala com a gente aqui, nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. Eu achei muito boa essa aí. Achei muito boa, não te esqueça. Gostei. Como é que é? Nós somos jovens há mais tempo. Olha, eu prefiro ser idosa, viu? Porque jovens há mais tempo é muito imaturo no meu conceito. Eu adoro ter maturidade. E, Crista, assim, quando a gente fala em esperança, né, sempre nos remete a pensar em ter esperança para ser feliz. Né? E tem uma frase que eu separei também aqui, que a gente já está, né, quase chegando no final do programa, que assim, esse Espírito falou assim, a felicidade é uma imposição divina do Criador para toda a sua criação, da maneira que ele achou mais conveniente. Então, às vezes também essa falta de felicidade não é como você falou, é não ter fé no Criador, não aceitar a vida como ela é. Sem sombra de dessa forma. Pode. Se eu não aceito a vida como ela é para mim, eu sou um infeliz. Mas por quê? Porque sou um espírito rebelde. Eu ainda não aceito a vida como ela é. E com isso eu bloqueio tudo de construtivo que poderia acontecer. Eu estou bloqueando, mas Deus preparou a vida para a alegria, para a luz, para a paz, para tudo que é construtivo e fraterno, sem sombra de dúvida. E o nosso pensamento e emoções para isso são tudo, né, Crista? Sim. Porque a gente que faz o nosso destino. Agora, será que nós prestamos atenção no que pensamos? Jesus nos disse, ore e vigia para não cairmos em tentação. Muito bem. O que é vigiar? Prestar atenção no vizinho? No de fora? Não, é vigiar meus pensamentos, minhas atitudes, minhas ações, meus comportamentos. Orar para quê? Para que eu possa sair do lugar comum, crescer vibratoriamente, buscar fluidos rarefeitos, fraternos que me fortalecem, onde bons espíritos estão, onde o nosso espírito protetor pode nos amparar, inspirar, orientar. Então, aí nós estaremos na caminhada do bem e da paz, da alegria, e com certeza a esperança estará firme, porque estamos fazendo a parte que nos cabe. Depende muito de nós, né, Crista? O universo tem suas leis, nós temos os processos reencarnatórios,
Mas como é que a gente sabe se aquele mal que a gente está sofrendo é um processo reencarnatório, de kármico, ou se a gente criou aquilo naquela própria vida? É difícil saber, né? As pessoas às vezes é a Pois muleta, é. né? A muleta do espírita é o processo kármico, é o meu karma, né? Nem sempre é Pois é, assim. mas o meu karma é a minha preguiça, o meu acomodamento, o meu vitimismo, não é? Agora, as dores da vida que me chegam, sem que eu as busque, porque, segundo o Evangelho, a grande maioria das dores é por causa da minha imaturidade, da minha incúria. Apenas uma pequenina parte é que, de fato, são aspectos da vida que me trazem a dor educativa. É uma ferramenta que o Pai Criador trouxe à Terra para nos impulsionar, para crescermos e nos redimirmos, nos desenvolvermos na fraternidade, no respeito, na caridade, na irmandade, não é? Então, cabe a nós realmente fazermos o que nos compete, para que a esperança, que é mãos dadas com a fé e a caridade. Então, temos que sair de nós para podermos caminhar em direção a essa felicidade que todos buscamos. Quando nós falamos em esperança, né, em felicidade, né, a gente acha que, né, os espíritos falam que a felicidade não é deste mundo, né? Mas eu acho que a gente pode ter uma felicidade relativa, né, Cris? Como você falou na ideia central que você trouxe aqui no programa, depende de nós, como eu vejo as coisas da vida, como eu enfrento as coisas da vida, né? Sem se sombra deixar de se dúvida. vitimar. Sem sombra de dúvida. Aprender a aceitação, aquilo que eu não posso mudar, mas ter força, discernimento para separar o que eu posso modificar. Aí é que está, né? E às vezes é difícil saber qual é um, qual é outro, mas a gente, na dúvida, sempre temos que ter força para tentar modificar. Se depois de tentarmos Sem tudo sombra de dúvida. não mudou, aí Mesmo provavelmente é o errando, processo nós kármico. aprendemos. Não é? Mesmo que eu erre, eu estou aprendendo, porque a consequência dessa atitude vai me mostrar um novo caminho e vai me auxiliar a médio e longo prazo. Se a pessoa fica parada, uma vez eu li, não sei se foi de Buda, o que era, um pensamento assim. Se eu fico parado, eu não cresço, porque se eu for para o lado errado, pelo menos eu aprendi que naquele lado eu cresci, eu aprendi alguma coisa. Eu cresci, era uma coisa mais ou menos assim. É, os grandes pensadores sempre falam as mesmas coisas. Então, se eu for para o lado errado, se eu fizer uma besteira na vida, eu não tenho que martirizar, porque eu estou aprendendo, eu aprendi que não era daquela forma. Exatamente, estou sempre aprendendo. As pessoas têm tanto medo de errar, mas se não errar, a gente também não vai aprender, né? Não, nós só aprendemos pela repetição, pelo exercício. E só até nós aprendermos, nós erramos muitas vezes. E isso não é uma coisa infeliz, é o nosso caminhar. Ninguém, né? A Rosângela Stuck colocou um comentário aqui. E tudo simplesmente belo, basta cantar e observar que a vida está em nós, e nós estamos na vida. Isso mesmo, muito bem pensado e dito. E a gente já está no finalzinho do programa, Cristian. Passou tão rápido, né? Você começa a falar, a gente fica embevecido nas suas palavras e o tempo passa, muito rápido. É tão bom trocar um pouco a experiência e o conhecimento, né? É tão bom, Davidson, faz tanto bem para a alma da gente. Isso não é uma felicidade? Também, né? Ensinar. Para mim é. Eu sou professor de faculdade também de engenharia, né? Engenharia elétrica, telecomunicação. Mas, assim, é difícil, é muito difícil dar aula hoje, ganha-se muito pouco, né? Não dá para se manter só nesse emprego, então tem outro emprego durante o dia, outra atividade. Mas, assim, a gente faz porque gosta, porque
a experiência profissional que eu acumulei ao longo da vida, você consegue passar um pouco para os outros. Né? Então, isso dá uma satisfação realmente. E a gente é uma satisfação. Deixar... Você vê um jovem brilhar no aprendizado, não é uma satisfação? E às vezes ele aprende com a gente e fica muito melhor que a gente. Uma maravilha, né? É verdade. Fala, como ficou melhor que eu? Não, seria um orgulho besta, né? Falou, nossa, que bom. Eu dei o pontapé inicial para ele e ele foi muito mais longe que eu. Depende das habilidades de cada um. Não é desmérito para ninguém. É um orgulho até, né? A gente ser professor de uma pessoa que foi para frente. Então, quando a gente passa alguma coisa para alguém, ela aprende, se transforma espiritualmente, é tão bom. Às vezes, muito bom. Coisas... É muito bom quando vemos alguém se reerguer e caminhar. É maravilhoso. Vou aproveitar para mim, isso é a verdadeira felicidade aqui na Terra. Vou contar um caso rapidinho que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos, bem rapidinho. Eu estava naquela fase do exército, eu saía de madrugada, ficava lá naquele tempo, garoando, às vezes frio, né, em julho, frio, esperando lá, e ficava todo mundo meio quieto, assim, meio, né? Porque o pessoal às vezes judiava também, né, os militares, os novatos lá. E a gente ficava quieto lá, esperando dar horário, tinha que chegar bem antes. Né? Aí o rapaz estava do meu lado, não sei por que a gente começou a conversar, e eu não lembro o que ele falou exatamente, que ele estava meio chateado com algumas coisas na vida, meio desesperançado. Né? E aí eu já era espírita, né, naquela época, tinha 18 anos, né, já era espírita desde os 14 para os 15. E aí eu falei para ele, né, mas a vida é assim, tem a lei da reencarnação, falei das vidas sucessivas para ele. Não te ouço mais. Voltou? Voltou. Alô? Voltou? Sim. Deu uma interrupção na internet. Então eu estava comentando que esse rapaz, ele ouviu falando da reencarnação, das vidas sucessivas, da evolução do espírito mortal. A gente só cresce, a gente não deixa de ser, a gente é indestrutível, né? E só cresce cada vez mais aprendendo. Sei que eu falei rapidamente uns 10 minutos com ele, e esse rapaz me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou estudar e vou ler mais sobre isso. Porque eu estava tão desanimado na vida, né? E assim, eu vi a transformação nos olhos daquele rapaz, sabe? Eu nunca mais encontrei esse rapaz, né? Mas eu não esqueci. Te puseram no caminho dele para ajudá-lo. E ele nunca vai esquecer do que você orientou. Mas deu uma satisfação, porque eu não sei se aquele rapaz, de repente, podia se suicidar saindo dali. É verdade. O que ele ia fazer, né? E a gente, um pouquinho que falou do pouco que conhecia, eu tinha 18 anos. Eu tinha 3, 4 anos de espiritismo. A gente gostava de estudar, né? E eu comentei coisas simples com ele. E é o que você falou, é um prazer, é uma coisa que a gente nunca esquece de ter ajudado alguém na vida. É uma felicidade, realmente. É verdade. Nunca mais vi, não sei se um dia vou encontrar aqui do outro lado, né? Mas é muito bom passar as coisas, trocar. É muito bom. Crista, queria deixar um minutinho para as suas palavras finais sobre o assunto, a sua despedida. Eu só posso dizer a todos que nos ouvem que a esperança é a mãe da fraternidade, da caridade e da fé. Vamos em frente, porque tudo passa, não é verdade? Tudo passa. E a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a compreender, aceitar, perdoar e caminhar. Tenhamos fé raciocinada, tenhamos coragem nos momentos duros que a vida nos traz, porque tudo passa e a esperança e a coragem nos conduzem ao bem, à paz e certamente à convivência com bons espíritos encarnados e desencarnados. Agradeço profundamente cada coração que aqui está, participando conosco, pedindo a Deus que os abençoe e que possamos refletir
para buscar a esperança e a coragem moral e espiritual em nossas vidas. Gratidão a todos. Nós que agradecemos teu tempo, a tua presença, que sempre é muito bom ter você aqui conosco. Agradecer a todos que estiveram aqui, como você falou, Alcione, a Margarida Figueiredo, o ACM Barbosa, o Murilo Arruda, a Rosângela Stuck, Simone Freitas, Maria Aparecida Pereira, o Elielson Tavares, a Sandra Souza, a Rosângela Stuck novamente. Né? Agradecer a todos aqueles que também estiveram conosco aqui, que não participaram do chat, para a gente falar um pouco sobre esse assunto tão necessário hoje em dia. E aprender também a levar esperança àqueles que conhecem um pouco que nós, e nós temos um pouco a dar, poder levar um pouco de esperança a todos que necessitam, que cruzam o nosso caminho. Né? E a semana que vem nós vamos ter um tema aqui, Universo e a Criação, e teremos como convidado o James Ney, né? Para a semana que vem. E vamos ver o Tavares. Tavares vai fazer a divulgação da programação. Do Tavares. Não, o Tavares não vai fazer a divulgação da programação. Ele já colocou aqui. Então vamos encerrando. E vamos fazer um pequeno pensamento, assim, um pequeno pensamento até o Cristo, até o nosso Criador, para encerrar o programa. Então que possamos, nesta noite, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e ao Pai Criador, que possamos absorver essas palavras e praticar em nossas vidas, para poder criar a esperança em nossos corações. E quem sabe até, no dia de amanhã, doar esperança a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.